Propor uma nova democracia é uma atitude ambiciosa, mas é exatamente isso que nós precisamos nesse momento. E qualquer que seja a sua questão, seja direitos dos animais, seja mudança climática, seja qualquer tipo de injustiça, ela passa por quem tem o poder e para que esse poder é utilizado. Mas antes de propor uma nova ideia, é necessário examinar a democracia que nós temos. E eu tenho que ser sincero com vocês nesse momento. Tenho más notícias sobre o estado da democracia que nós temos. Mas não fiquem deprimidos, porque teremos boas notícias também. Mas vamos tirar as más notícias de cara logo do início, não é? Primeiro é o seguinte, um estudo feito na Universidade de Princeton por Martin Gilens e Benjamin Page chegou à conclusão de que quem manda mesmo na democracia são os ricos. O cidadão comum manda muito pouco, tem pouquíssimo impacto sobre, de fato, as políticas públicas. Um exemplo poderoso que explica isso é o seguinte, a checagem de antecedentes criminais. Existe um amplo consenso na população americana que se deve checar antecedentes criminais antes de se vender arma de fogo. Meio óbvio, não é? Vai vender uma arma de fogo, você quer saber se a pessoa tem um histórico de violência, de crimes violentos. No entanto, mesmo 85% a 92% da população defendendo isso, essa lei federal não existe. O interesse do lobby das corporações de armas se sobrepõe, é maior do que o que a população de fato quer. Se você está querendo saber por que isso acontece, em meus estudos, eu cheguei à conclusão que isso tem muito a ver com financiamento de campanha, ou seja, os ricos escolhem os políticos através do financiamento de campanha. Temos, então, concentração de poder na democracia representativa. E no caso dos espaços de trabalho, isso muitos de vocês, com certeza, vão poder se relacionar. Você entra no espaço de trabalho, é como se você entrasse numa mini ditadura. Não todos os espaços, mas na maioria. E você não escolhe o que é produzido, não escolhe como vai ser produzido, nem o que vai ser feito com lucro. E você ainda corre o risco todo o tempo de ser demitido ou até de ter seu plano de saúde cortado, mesmo em épocas de crise como a que nós vivemos nos dias de hoje. Então nós vemos nos espaços de trabalho e no espaço da democracia representativa concentração de poder. Ok, levei todo mundo à depressão agora. Vamos então à ideia. Eu defendo uma coisa que eu chamo de democracia ampliada, mas novamente eu tenho que ser sincero com vocês. Eu não fui a primeira pessoa a pensar uma nova democracia. Na verdade, essa tradição me antecede muito. Eu poderia citar desde o iluminista Rousseau, chegando ao atual economista americano Richard Wolff. Ou seja, existe uma longa tradição de defender uma outra democracia, chamada de democracia radical, democracia semidireta, democracia participativa e outros nomes. Mas eu gosto de dizer que eu defendo a democracia ampliada, e ela tem algumas características. E ampliada por quê? Porque ela visa ampliar o poder do cidadão no espaço político e nos espaços de trabalho. Na democracia representativa, através de plebiscitos, participação popular, referendos e outros mecanismos. E nos espaços de trabalho, através de ampliação das cooperativas verdadeiramente democráticas. E aqui nós temos boas notícias, porque existem exemplos do mundo real que mostram que isso é possível. Seja o plebiscito no Canadá, que deu à população canadense um sistema universal de saúde, seja o exemplo recente do estado da Flórida, em que tinha um plebiscito sobre aumento do salário mínimo e também tinha uma eleição presidencial entre Joe Biden e Donald Trump. Joe Biden foi um candidato que defendeu o aumento do salário mínimo, mas ele perdeu o estado da Flórida. Muitos poderiam imaginar que, portanto, o plebiscito de salário mínimo seria derrotado também, mas não foi isso que aconteceu. O plebiscito de salário mínimo foi vitorioso, o que mostra que a população é capaz de reparar injustiças históricas através do voto. Existe também, para resolver o problema do financiamento de campanha, a ideia do Andrew Yang, que toda pessoa receba uma quantia de dinheiro durante o período da eleição, durante o ciclo eleitoral, para driblar o financiamento privado de campanhas e assim reduzir o impacto dos lobbies, e o impacto do financiamento privado. É uma ideia que merece estudo e pode ser agregada a uma democracia ampliada. Mas, como eu falei, a democracia ampliada também visa ampliar o poder
do cidadão no espaço de trabalho. E aqui também temos exemplos positivos. Na Espanha, a Corporação Mondragón reúne 120 cooperativas verdadeiramente democráticas e, de fato, funcionam e expandem o poder do trabalhador naquele espaço. Nós temos exemplos como a Stimusen Engineering, nos Estados Unidos, uma empresa de ponta na engenharia, que é uma empresa cooperativa com a gestão democrática. E temos também exemplos como na Itália, em que o auxílio-desemprego foi convertido em um mecanismo de estimular a criação de cooperativas. A pessoa podia ficar em casa recebendo auxílio-desemprego durante 12 meses, mas também poderia receber esse dinheiro todo de uma vez, com o compromisso de formar uma nova cooperativa. São essas iniciativas que mostram que é possível, sim, ampliar o poder do cidadão nos espaços de trabalho e ampliar o poder do cidadão dentro da democracia representativa. Eu sei o que muitos de vocês estão pensando agora. Muitos de vocês devem estar pensando, André, isso é utopia. Isso daí é um sonho. É impossível mudar uma coisa tão grande. É muito difícil reverter o poder dos mais ricos e das grandes corporações empresariais. E é muito difícil, é verdade. Mas aí, como historiador, eu posso lembrar da história. Vocês podem pensar que é uma utopia, que é um sonho impossível. Mas os primeiros abolicionistas, as pessoas que lutaram contra a escravidão, eram vistos no século XIX como sonhadores. E eles lutaram e a escravidão legal acabou. Surgiram pessoas, as feministas, e alguns homens é verdade, mas principalmente a luta das mulheres, para que mulheres pudessem votar, ter direito à herança e outros direitos. E com muita luta, esses direitos foram conquistados. Também, na luta da classe trabalhadora, nós tivemos trabalho infantil no século XIX, jornada de trabalho de 16 horas, e a luta da classe trabalhadora conseguiu reduzir a jornada de trabalho para 8 horas e conseguiu acabar com o trabalho infantil. Isso mostra, a história mostra, que mudar e que caminhar para uma sociedade mais democrática, mais inclusiva, mais livre, mais igualitária, é possível. Mas para isso, não basta assistir a história. Todos nós temos que fazer história. E nesse sentido, eu convoco vocês a se unir a mim em uma luta por uma democracia mais profunda, mais libertária, mais substantiva. Uma democracia ampliada. Muito obrigado.